Pessoas incríveis, amantes de livros e bolos, bem-vindos de novo ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ed Vanfeu e hoje eu queria falar um pouquinho sobre uma experiência que eu tive há alguns anos. Estava passando por uma fase meio difícil, sabe? As coisas eram meio complicadas, às vezes você encontra muitas barreiras para publicar seu livro, para fazer o que você ama fazer. Eu queria falar sobre isso tanto para quem me lê, como para aqueles que talvez queiram escrever e estejam passando por esse momento de dificuldade, assim, de nossa, não estou conseguindo fazer as coisas. Eu não lembro exatamente nem qual era o motivo de eu estar chateada, mas eu lembro que talvez fosse a dificuldade de publicar por outras editoras, porque eu realmente acreditei que seria mais fácil, depois de 10 anos de carreira, eu já tinha milhares de leitores, já tinha uma base de fãs enorme, e mesmo assim eu estava tendo muita dificuldade em conseguir vender algum projeto, né? Era tudo muito fechado. E eu falei assim, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver um filme para me inspirar. E estava passando nesse dia, estava passando um filme, eu não sei se era um filme ou se era uma minissérie francesa sobre Balzac, que é um grande escritor, e eu falei, vou ver para me inspirar, porque com certeza ele tem grandes lições para me dar, para me inspirar, para me fazer seguir em frente. Aí eu fui toda feliz lá ver. Era com Gerard Depardieu. E aí eu fui assistir. A primeira cena era ele correndo dos cobradores. Ele entrava pela casa dele desesperado, dizia para acho que era a empregada que estava lá para não avisarem onde ele estava, e os cobradores entrando, procurando. Ele conseguia dar um olé neles e saía pelos fundos. E aí daqui a pouco ele saía correndo para a gráfica onde estavam lá, não sei se era gráfica, não sei por onde ele estava correndo pela rua. E ele via uma carroça e ele vê os livros dele. E aí ele fala assim, o que os meus livros estão fazendo aqui? E o cara que está botando os livros lá fala, isso é lixo, jogaram fora, isso não serve para nada. E ele fala, não, são meus livros. E ele abraça os livros, assim, meus livros, meus livros. E essa foi a primeira cena. Imagina a minha cara, eu falei, meu Deus, acho que eu vou me matar agora, assim, Jesus, o que houve aqui, meu Deus? E aí eu fui ver, não, vai mudar, vai mudar, vai mudar. Não, não mudou, tá? No final, o que acontece é que ele encontra não sei se era uma condessa, mas era uma mulher nobre, riquíssima, tem um caso com ela, e no final ele morre de uma maneira horrível, acho que era tuberculose, eu não tenho certeza, uma doença difícil, não lembro mesmo, mas, e ela, que era uma mulher extremamente inteligente, manda registrar todos os livros dele, e ela assume os livros dele, né, para poder vender. E o Balzac é o que é o Balzac hoje. É, e o que eu quis dizer com essa história triste? Que às vezes vai ser difícil mesmo. E às vezes a gente vai se inspirar meio que no lugar errado. Eu fui procurar inspiração num autor que viveu numa outra época e teve uma vida muito difícil. Hoje é muito mais fácil você publicar, é muito mais fácil você encontrar o seu público, a sua audiência, é muito mais fácil você se realizar. Eu acabei de escrever um conto chamado O Jardim dos Esquecidos, que era um conto sobre a infância do Dirk e do Romano, os dois personagens, dois dos personagens principais lá de Crônicas de Limiar. E o que aconteceu é que eu comecei a escrever esse conto sem nenhuma expectativa. Eu estava escrevendo porque eu terminei o Ventos da Guerra, e o Ventos da Guerra foi uma experiência muito visceral para mim, porque ele foi o primeiro livro. Eu estava escrevendo dois livros, que era O Senhora dos Salões de Mármore e O Ventos da Guerra, que era o quarto de Limiar, o quarto volume. E nos dois tinha uma presença muito importante da Patrícia Balan, que era minha melhor amiga e faleceu em 2021, que foi só, 2021 foi só porrada, né? E eu nunca superei muito bem, e não é uma coisa que eu vou dizer pra você, é fácil, morreu uma pessoa que você ama, daqui a 3 meses você tá novo. Não, isso não acontece, gente, isso é uma coisa que você aprende a conviver com. E eu estava também, tinha tido incêndio no meu apartamento, perdi tudo. Então, assim, foi um período de muita turbulência, de muito reinício. Tinha perdido outros amigos também nesse mesmo período, o meu sogro, então foi muito complicado. Só o site Alcateia perdeu metade dos colaboradores para
doenças, né, incluindo a Covid. Então, a gente ficou assim meio perdido, né? E eu me voltei para a escrita, que era o que me resgatou nas vezes que eu tive dificuldades, que eu estava mais deprimida ou mais desanimada em outros momentos da minha vida. Voltei para aquilo até por um empurrão das vozes, falar, vai fazer o que você ama fazer. E eu me forcei a fazer. E as duas histórias tinham uma presença muito forte da Patrícia. No Crônicas de Limiar, ela é a Joabe. E no Senhora dos Salões de Mármore, ela é a Thay. Então, foi difícil. Uma hora eu larguei o Senhor dos Salões de Mármore e me concentrei no Ventos da Guerra. Eu tinha que terminar um, estavam os dois pela metade, eu escolhi um para terminar. E foi uma experiência maravilhosa, porque eu fui fazendo a quatro mãos com o Renato. Então eu escrevia, ele lia, ele dava opinião, ele falava coisas, não, isso aqui não tá bom, isso aqui tá legal. Foi muito legal, foi muito legal. E por que eu estava falando disso? Porque quando eu terminei o livro, eu fiquei tão, assim, feliz com esse livro. Inclusive, a gente vai lançar ele. A gente já fez um lançamento em São Paulo, agora a gente vai fazer um lançamento no Rio. Porque depois disso a gente não mexeu mais nele, ele ficou com uma tiragem muito pequena, ficou praticamente só na Amazon. Então a gente agora, nessa Bienal de 2023 no Rio de Janeiro, a gente vai estar no stand da editora Portal, lançando Os Ventos da Guerra, com brindezinho, com foto, com tudo que tem direito. Então, se você estiver no Rio, eu já te convido para ir lá ver a gente nos finais de semana. A gente vai estar nos 2 finais de semana. E eu não queria sair do universo. Então eu falei, preciso voltar para a Senhora dos Salões de Mármore, ou ir para o próximo número de Limiar, ou, enfim, eu precisava ir para algum lugar. Eu falei, não, quero muito continuar. E aí eu comecei a fazer um esboço de como seria uma cidade chamada Fred Clolir, né, assim que se chama, é gaélico, e eu queria falar um pouco da infância, né, de como foi a infância do Duque do Romano. Só que conforme eu fui escrevendo, conforme eu fui fazendo, eu fui vendo que aquilo estava ficando tão interessante, que eu falei, gente, isso merece uma história, vou fazer apenas um conto. E aí eu fui fazendo, aí eu comecei a falar, meu Deus, está ficando grande, está ficando difícil, está ficando complicado. Comecei a me estender muito, eu falei, não, peraí, para. Aí eu fui ver, enumerar, fui fazer os capítulos. Gente, isso aqui é outro livro. Fazer isso aqui é outro livro, eu não quero fazer outro livro agora. Não, até porque eu tenho outros na fila, eu estou fazendo um livro tipo um retcon, um livro que tipo, furou a fila. Não, vai ser um conto. E aí eu cortei um pedacinho da história. A história estava aqui, eu fui aqui, ó, peguei aquele pedacinho e escrevi um conto. 10 capítulos. Gente, eu terminei agora. Comecei ano passado, terminei agora. Agora que eu digo, enquanto eu gravo esse vídeo, estamos em início de junho de 2023. Então, na hora que eu fiz esse livro, o que aconteceria se fosse lá, sei lá, dos anos 80 para trás? Nada! Eu ia escrever esse livro, os meus 6 amigos, 5 amigos iam ler e pronto, que era o que acontecia. Nada, não ia acontecer nada. Ia ser muito difícil eu achar alguém para publicar, ia ser tudo como sempre foi. Mas nós não estamos na década de 80 nem de 90, nós estamos em uma época em que você pode publicar um e-book a custo zero, onde eu mesma fui lá e fiz a capa a custo zero. E, cara, foi muito legal fazer e já apresentar para o meu grupo. Eu tenho um grupo, se você também tiver a fim de entrar, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. É um grupo de WhatsApp apenas para o Livros e Bolos. Se você gosta do canal, se você gosta do... Por que as pessoas gritam na rua, meu Deus? Por que as pessoas gritam? As pessoas passam pela rua gritando como se fosse uma coisa normal. Mas, enfim, você está numa época em que você faz o e-book e você já consegue colocar. Eu estava falando do grupo, eu passei esse e-book gratuitamente, tá? Para o pessoal do grupo. O pessoal desse grupo vai estar recebendo primeiro as promoções, vai estar recebendo. Eu converso com o pessoal lá, mas é específico sobre livros e bolos. A gente fala de bolo também, tá? Então não é um grupo de magia para o pessoal que está mais interessado em magia, tem que ir lá para o Ed Van Feel mesmo, tá? Aqui é para o pessoal dos livros. E
eu achei muito legal você poder escrever, dar uma revisada, já jogar para os leitores e eles darem as suas opiniões. Então, teve a Gislaine que falou que já gostava muito do romano, mas passou a entender muito melhor o personagem conhecendo a infância dele, porque, claro, gente, tem que lembrar que muita coisa está dentro da minha cabeça, faz tudo sentido para mim, mas tem coisa que eu não contei, porque não cabe, né? Então, eu tenho que reduzir as coisas ali. Então, na minha cabeça já estava acontecendo e tal, mas quando você passa para o papel, passa a ser algo tangível, algo para as outras pessoas também viverem aquela experiência, mergulharem naquele universo. E eu fiquei muito feliz com o retorno da galera. E ontem, dia 5 de junho, eu já coloquei lá na Amazon, ele entrou até bem rápido, né? Porque é um livro curto e é um preço bem módico, bem pequenininho. Então, se você puder e quiser conferir esse conto, eu vou ficar muito feliz. Eu vou deixar também o link aqui na descrição. E vou falar um pouquinho também sobre do que trata este livro. Basicamente, sobre como o Dirk Romano começaram a sua vida, mesmo são crianças, como era aquela cidade, digamos, antes da gente conhecê-la propriamente dita, porque ela vai aparecer, essa cidade, Fred Clolir, ela aparece no Limiar, Crônicas de Limiar 2, e depois ela aparece no Ventos da Guerra, que é o volume 4, e ela passa a ser uma cidade muito importante no volume 5, né, que eu espero estar disponível ano que vem. Então, eu queria basear um pouco mais essa cidade. Você vai conhecer um pouco melhor essa cidade. E essas duas crianças, né? Elas se conhecem. O Romano é um órfão, tá morando na rua, encontra uma menininha adorável chamada Ayla. E juntos eles, né, vão sobrevivendo. Só que eles encontram nas brincadeiras, né, que as três crianças, Dirk, Romano e Ayla, eles encontram um jardim secreto, uma parte do castelo do barão, né, que ali é um baronato, que está abandonado, né? Então, por uma pedra quebrada, eles conseguem acessar esse jardim pelo lado do bosque e dentro desse jardim aquilo se torna o mundo deles. Lá eles conhecem o Jamie, que é alguém que mora no castelo, né? Que a princípio os pais trabalham ali e juntos eles passam a viver as aventuras dentro da cabeça deles, né? Eles brincam de fantasia, que é como as crianças brincam. E enquanto isso, crianças estão desaparecendo na cidade. E existe um perigo, um homem sombrio naquela cidade com planos sombrios. E esse é o mote da aventura. Para saber mais, aí tem que ler, senão eu vou estar dando spoiler aqui. Tá? Então é isso, eu queria falar um pouco para você sobre se você é um leitor, se você gosta de ler, se você viaja. Para mim, livros, eles são uma passagem mesmo para outros mundos, então eu sempre fui muito grata a todos aqueles que escrevem. Então, se você está fazendo isso, eu sou grata a você. Se você é um leitor, você está me permitindo expandir os universos que eu crio ou que eu recebo de outros lugares. Você está me permitindo contar histórias que eu acredito serem importantes, terem uma boa mensagem, terem bons personagens inspiradores para você. Então, muito obrigada por este privilégio, porque eu sei que hoje em dia tem milhões de escritores, tem milhões de livros e mais ainda tem milhões de séries, milhões de filmes, milhões de joguinhos, é muita coisa para disputar a sua atenção. E mesmo assim, se você pode me dar esse benefício de ler um livro meu, mesmo que seja só um, eu já vou ficar muito feliz e te agradeço muito por isso. E eu agradeço, né, aos escritores, né? Eu sei que alguns aí estão me lendo, querem escrever e não sabem ainda como começar. Se você quiser, eu dou algumas dicas aqui também no canal, mas a princípio eu queria te falar isso. Às vezes, escrever e chegar no seu leitor talvez vá ser muito difícil, tá? E vai dar uma vontade sim amarga de desistir. Mas se você ama mesmo, se você quer muito fazer, faça pelo amor à arte. Não faça para ficar famoso, não faça para ser um best-seller, faça porque é do seu coração e vai buscando o seu caminho. E eu tenho uma boa notícia para você. Você está vivendo numa época em que o caminho é muito mais fácil do que já foi. Na verdade, nunca foi tão fácil você
escrever, publicar. Com todas as dificuldades que a gente hoje tem. Ah, mas o algoritmo, ah, mas a Amazon, ela. Ah, tem muita gente fazendo. Gente, nunca foi tão fácil. É claro, temos que buscar outros métodos agora de fazer o livro chegar às pessoas, mas você tem muito mais ferramenta. Agora está mais na nossa mão do que antes. Antes estava na mão das grandes editoras. Então, se as grandes editoras te dissessem não, e se você não conhecesse ninguém importante para te apresentar, você não chegava nem perto de alguém para te publicar. Tá bom? Agora não, agora está na sua mão. Você vai lá, você senta, você escreve, você publica, você alcança seu leitor e você faz a sua carreira. Então, se você é um escritor, boa sorte e eu desejo todo o sucesso do mundo para você. E se você é o meu leitor, eu te agradeço e desejo toda a sorte do mundo para você também, tá bom? Então é isso, muito obrigada. Esse foi o nosso Vivendo e Escrevendo de hoje. Vou deixar na descrição, no link aqui dos comentários, o link do livro e também do grupo do WhatsApp, se você quiser entrar, tá bom? Um super beijo e até a próxima! Tchau!